Neste quarto vídeo de Direito Econômico, começaremos a falar sobre a atuação do Estado na economia conforme o direito brasileiro. Primeiro, apresentarei a vocês um panorama com todas as formas de intervenção do Estado, diretas e indiretas, na economia, partindo da Constituição Federal. Em seguida, começarei a tratar do tema da atuação indireta do Estado em nossa economia. Observando a Constituição Federal Brasileira, notamos que há duas grandes formas de atuação do Estado em nossa economia. De um lado, temos a atuação indireta do Estado. O Estado atua indiretamente como agente normativo e regulador. Portanto, o Estado brasileiro vai cumprir a função de regular e normatizar a economia. Vamos falar disso com mais detalhes ainda neste vídeo. O Estado, cumprindo as funções reguladoras e normatizadoras na economia, vai desenvolver atividades de fiscalização, controlando, reprimindo as atividades. Podemos incluir aí também atos de liberação. Então o Estado vai fiscalizar, liberando, controlando e reprimindo atividades econômicas do particular. Também o Estado, enquanto agente normativo e regulador, vai incentivar atividades do particular e irá planejar essas atividades. Reitero, como dito, que vou retomar esse tema ainda neste vídeo, logo em seguida. Antes, porém, tenho que dizer que há uma segunda forma de atuação do Estado na economia brasileira, que é a atuação direta do Estado. O Estado atua diretamente na economia. E aqui precisamos dizer que o Estado irá atuar diretamente quando ele prestar, em um sentido amplo, atividades econômicas. Quando o Estado atuar desenvolvendo atividades econômicas em nossa economia, ele irá atuar de modo direto. Precisamos então ver que há três tipos de atividades econômicas especificadas na Constituição Federal Brasileira. A primeira atividade econômica, o primeiro tipo de atividade econômica vem especificado no artigo 173 da Constituição. Lá está a atividade em sentido estrito. É aquela atividade que tem caráter lucrativo, é aquela atividade que é exercida em regime de livre iniciativa e que é exercida em regime de concorrência. Essa atividade em sentido estrita é normalmente praticada pelo particular. Excepcionalmente, como veremos em vídeos futuros, o Estado pode atuar prestando atividade econômica em sentido estrito, na forma de empresas. Então, o Estado pode fazer uma empresa estatal para atuar sob o regime do direito privado em regime de competição, desenvolvendo atividade econômica em sentido estrito. Essa é uma das formas de atuação direta do Estado na economia. Ele será, portanto, empresário, a empresa vai atuar em regime de concorrência, de competição, dentro da esfera econômica normal, e ela será regida pelo direito privado. O segundo tipo de atuação direta do Estado na economia é o Estado prestando um tipo de atividade que a Constituição chama de serviço público. Então, o Estado pode prestar direta ou indiretamente, por delegação, serviço público. O Estado pode prestar diretamente por órgãos da administração direta, pode prestar serviço público criando empresas para essa finalidade, empresas estatais, e pode delegar a prestação do serviço público por meio de autorização aos particulares, por meio de concessão e permissão. Ora,
O Estado pode ainda desempenhar atividade econômica em regime de monopólio. Nesse caso, ele vai prestar atividade ou pela administração indireta, ou, como é o caso de algumas situações aqui no Brasil, envolvendo a Petrobras, por exemplo, por meio de empresas estatais. O Estado vai atuar como único ente que desenvolve essa atividade. A sua empresa, por exemplo, não terá a concorrência. Portanto, olhando para a atuação do Estado de modo direto, nós temos o regime da competição, o regime do serviço público e o regime do monopólio previstos na Constituição. E há ainda a possibilidade das PPPs, parcerias público-privado. Ora, todas essas formas de atuação serão vistas em outros vídeos. Neste momento, eu vou focar na atuação indireta do Estado na economia, em que ele atua como agente normativo e regulador. Feito este breve panorama das formas de atuação do Estado na economia em nosso país, gostaria de falar um pouquinho sobre a atuação indireta do Estado enquanto agente normativo e regulador. Então apresentarei, por hora, um panorama também dessas formas de atuação do Estado e deixarei para o próximo vídeo os temas das agências reguladoras, do sistema de concorrência e do sistema financeiro nacional. O artigo 174 da Constituição Federal prevê que o Estado pode atuar como agente normativo e regulador da economia. Indubitavelmente, isso significa que o Estado pode criar regras. Ele pode, então, regular setores da economia. Mas não apenas isso. O artigo 174 prevê que, como agente normativo e regulador, o Estado pode exercer as funções de fiscalização, incentivo e planejamento em nossa economia. Literalmente, consta do artigo 174, então, que como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado pode exercer funções de fiscalização, incentivo e planejamento. Também aparece no artigo 173, parágrafo 4º, que a lei deve reprimir o abuso do poder econômico que vise a dominação dos mercados, eliminação da concorrência e aumento arbitrário de lucros. Este parágrafo é mais um fundamento para o Estado também atuar regulando a economia no sentido de proteção da concorrência. O Estado, então, pode atuar desenvolvendo funções ou atividades de fiscalização, incentivo e planejamento. Relativamente à fiscalização, é uma atividade ligada ao controle, é uma atividade ligada, muitas vezes, ao poder de polícia do Estado. O Estado pode, então, liberar a atividade econômica. Ele pode praticar atos administrativos de liberação da atividade econômica. Que atos são esses? Entre outros, o Estado pode exigir licença, autorização, inscrição, registro, alvará, conforme o tipo de atividade, conforme o ente estatal, para liberar uma atividade econômica. Aqui nós caímos numa discussão que é quando o Estado pode exigir esses atos para liberar a atividade. Posto que voltarei já a esse assunto, nós estamos no regime da livre iniciativa. Independentemente de quando ou quanto, o Estado pode, em muitos casos, praticar atos de liberação da atividade econômica. Também cai nessa competência ou nessa função de fiscalização a atividade de acompanhamento da economia. O Estado pode, então, praticar atos para acompanhar a atividade econômica e, mais do que acompanhar, para vigiar
Ele pode estabelecer regras, parâmetros, por exemplo, parâmetros ambientais para o desenvolvimento de uma atividade econômica e praticar atos de fiscalização dessa atividade. Relativamente à liberação de atividades econômicas, é importante salientar que o artigo 170, parágrafo único da Constituição, desenvolvendo o princípio da livre iniciativa, diz que todos podem exercer livremente qualquer atividade econômica, independentemente de autorização. Leia essa autorização como liberação, salvo nos casos previstos em lei. Então, a lei pode estabelecer alguns atos de liberação da atividade econômica em caráter excepcional. Nesse sentido, a Lei 13.874, que é a Lei da Liberdade Econômica, diz quais são aqueles atos que ela considera de liberação, sendo eles, entre outros, a licença, a autorização, a concessão, a inscrição, a permissão, o alvará, o cadastro, o credenciamento, o estudo, o plano, o registro e outros atos. Independentemente do nome, quando a administração pública exigir um ato para que você possa praticar uma atividade econômica, esse ato, então, é um ato de liberação. Nunca é demais lembrar que a mesma lei da liberdade econômica estabelece como dever da administração pública evitar o abuso do poder regulatório. Então, o abuso do poder regulatório seria o caso em que a administração condiciona o exercício da atividade econômica a tantos atos ou a atos tão exagerados que terminam por inviabilizar essa atividade. Olha, o próprio artigo elenca algumas situações em que haveria o abuso desse poder regulatório. Além das atividades de fiscalização, o Estado, enquanto agente normativo e regulador, pode também exercer atividades de incentivo, também chamadas de fomento. Quais são essas atividades? São atividades que estimulam, promovem, apoiam, favorecem, auxiliam atividades particulares. Então, o Estado pode indiretamente atuar na economia, estimulando atividades do particular. De modo muito genérico, nós podemos pensar em dois tipos de incentivos: os positivos e negativos. Um incentivo positivo é uma medida premial criada pelo Estado. O Estado pode estabelecer um prêmio, pode estabelecer uma consequência positiva para a prática de um ato. E um incentivo negativo é o abrandamento de uma medida estatal. Por exemplo, a isenção ou a diminuição de um determinado tributo por parte de um ente da federação. Ora, além disso, que tipos de atividades o Estado pode praticar que são chamadas de fomento ou incentivo? A subvenção, o financiamento, o incentivo fiscal ou atos como doação, venda, cessão, desapropriação de bens para um particular. Sempre que o Estado praticar um desses atos, ele estará atuando indiretamente na economia, de forma a incentivar ou fomentar uma atividade econômica. Como exemplo, podemos pensar num município que concede isenção tributária para as empresas que se instalarem num determinado local. O município, querendo incentivar um tipo de atividade ou, por exemplo, o desenvolvimento econômico de uma região da sua área, irá, de modo negativo, conceder essa isenção fiscal para os particulares. A terceira atividade que o Estado exerce enquanto agente normativo e regulador é o planejamento.
convém salientar que cabe ao Estado planejar a economia. Primeiro, planejar significa estabelecer metas, significa antever o desenvolvimento da economia. E a ideia é justamente, conforme a Constituição, se fazer a economia brasileira desenvolver. Então devemos promover o desenvolvimento de todos os ramos, de todas as áreas de nossa economia. Temos aí a previsão do desenvolvimento agrícola, urbano e especificamente do turismo, que é visto como uma atividade econômica muito importante que deve ser estimulada. Ora, além disso, a Constituição fala especificamente em planos e programas nacionais, regionais e setoriais para levar o país ao desenvolvimento. E, de uma forma mais contundente, nós temos os planos que se repetem ao longo do tempo. Temos, por exemplo, o Plano Plurianual de Desenvolvimento, que deve ser refeito a cada 4 anos. Ele prevê o desenvolvimento do país para os próximos 4 anos. Todos os anos, o país tem que fazer a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Essas leis são aprovadas pelo Congresso e estabelecem os limites de gasto que o Poder Executivo pode ter. Especificamente, toda essa parte orçamentária e de planejamento costuma ser estudada por um ramo do direito que se chama direito financeiro. Tendo falado genericamente nas atividades que o Estado normativo e regulador exerce, quais sejam incentivo, fiscalização e planejamento, convém aqui fazer uma diferenciação final. São duas expressões diferentes: regulação e regulamentação. A regulamentação é um ato político do chefe do poder executivo. Então, o presidente, o governador ou o prefeito, eles praticam atos de regulamentação das leis. Eles vão criar, por meio de decretos, regras que especificam como as leis serão executadas. Então, o regulamento se materializa num decreto que possui artigos tratando da execução de uma lei. Veja, a regulamentação é uma função política que não está sendo tratada aqui. Aqui nós estamos falando da regulação, aquele conjunto de medidas que determinam, controlam, influenciam o comportamento dos agentes econômicos, conforme interesses previstos na legislação, especificamente nos marcos regulatórios. Então, o Estado normativo e regulador é o Estado da regulação. O Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo, continua regulamentando leis, mas não é o objeto do nosso vídeo. O Estado vai regular a economia. Ao regular a economia, ele exerce a função de criar regras, ele exerce a função de executar regras e exerce a função de resolver conflitos. Nesse caso, quando o Estado está regulando a economia, ele precisa se equilibrar entre interesses privados e públicos. O Estado tem que respeitar os interesses privados das empresas, os interesses privados dos consumidores, obviamente os interesses coletivos, sem descuidar do gasto dos recursos públicos. Observando todos esses interesses, o Estado age regulando a economia. Assim, com essa diferenciação, terminamos este vídeo. A partir do próximo, continuaremos falando do Estado normativo e regulador, mas em 3 aspectos diferentes: as agências reguladoras, o Estado cuidando da defesa da concorrência e o Estado regulando o setor financeiro da economia brasileira.